Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do quadro Hashtag Pergunte ao Maestro. Se você é novo por aqui, não perde tempo, se inscreve, vou esperar você aqui. Já se inscreveu? Então corre aqui na nossa playlist Maratona, porque tem muito conteúdo e conteúdo muito bom para ajudar você nos seus estudos de canto. Também deixa aquele joinha aqui no vídeo que ajuda muito a gente no YouTube e compartilha nas redes sociais com seus amigos, tá bom? Vem comigo, hashtag Pergunte ao Maestro. Olá, maestro. Sou homem, às vezes fico cantarolando de speaking e percebo que depois de um tempo minha voz fica bem aquecida e flexível. Cantar de speaking pode ser usado como uma forma de aquecimento também? Olha, uma boa pergunta. Quando você aquece pela borda tênue, normalmente você consegue alongar mais o seu músculo. Então, às vezes acontece por exemplo, o exercício que eu dou de aquecimento, o tubo vibrante posterior, que está no meu segundo livro, eu aconselho os meninos a começarem com a borda tênue, porque quando você for para a borda densa, você já se sente mais aquecido e alongado. Então, você tem razão. Começar a aquecer pelo speaking, às vezes, é uma boa ideia para os meninos mesmo, tá? E para as meninas, sem dúvida. Mas para os meninos, às vezes, é necessário. O problema só é que tem meninos que não têm acesso à borda tênue com facilidade e não têm acesso a speaking com facilidade, e em vez de se tornar um aquecimento, é um sofrimento. E aí faz força, e sabe? Então, eu sempre tenho que me aquecer pela região mais confortável da voz e, de novo, o mais rápido possível, o mais eficaz possível, para que eu já possa, para que eu não fadigue no aquecimento, que é o que acontece com muita gente. Muita gente fadiga no aquecimento. Quer dizer, está mal feito, não está legal. É importante que você procure sempre perguntar isso para o seu professor de canto e para o seu fonoaudiólogo quais são os aquecimentos mais eficazes e rápidos para a sua voz. Tá bom? Por que músico de orquestra odeia coral? Por que cantores não são considerados músicos? Olha, essa é uma pergunta difícil de responder. Mas vamos lá. Algumas coisas são tradição, né? O Hindemith escreveu um artigo dizendo que cantores não eram músicos porque não sabiam ler partitura, não sabiam nem ler uma armadura de clave, né? Existem alguns artigos que alguns músicos escrevem falando sobre isso. Existe uma lenda de que cantores líricos não sabem ler partitura e cantam de ouvido. Existe toda essa coisa em cima dos cantores. Estão muito mais preocupados com a sua voz do que com a música em si. Mas isso não é verdade, porque hoje em dia especificamente... Então, eu preciso fazer um negócio aqui, eu acho. Que eu achei que tinha feito, mas não fiz. Voltando. Hoje, especificamente, um cantor vai fazer uma faculdade de canto lírico, ele tem que ler partitura, ele tem que ter um bom solfejo. Inclusive porque se ele não tiver, vão acontecer dois problemas. Ou ele perde trabalhos, porque ele não consegue, por exemplo, em coro, cantar, fazer leitura, ou ele demora demais para preparar uma ópera. Imagina, você vai preparar uma ópera handeliana com 9 áreas mais recitativo, e você vai ter que pagar um pianista para tocar tudo para você e passar tudo com você, vai ser muito difícil. Então, hoje em dia, os músicos respeitam os cantores, né? Eu nunca passei por isso porque eu comecei sendo maestro primeiro. Então, eu já era músico e era respeitado pela orquestra ou por quem quer que seja. E depois, quando eu cantava, as pessoas viam que eu tinha uma voz legal e me respeitavam. Mas você tem razão em músicos reclamarem um pouco dos cantores serem um pouco preguiçosos com relação a estudar música. Quando eu estava na faculdade, eu percebia que existia uma diferença entre 3 tipos de músico na minha época, tá? Os músicos de orquestra, os cantores e os pianistas. Esses são um quadro à parte, assim. Porque aí você pergunta sobre música romântica, eles falam Chopin. Aí você pergunta sobre música... não vão falar nunca sobre uma ópera antiga ou uma música de orquestra, porque são muito bitolados ao piano, né? Então, vai falar sobre barroco, vão falar sobre Bach, por exemplo, sabe?
E é importante porque eles tocam bar, né? Então é importante que você tenha uma cultura geral, sabe? Na faculdade eu me preocupei com isso. A gente também tem uma cultura pianística, apesar de eu não ser mais pianista, né, assim, há muito tempo. Ter uma cultura operística, ter uma cultura de música sinfônica, ter uma cultura de tudo, porque aí você é um músico melhor, né? Eu acho que quanto mais você escuta esse tipo de música, eu sei que é importante você escutar a música específica da onde você trabalha, do que você trabalha, mas é importante que você tenha cultura. Então, muitas vezes você vai encontrar cantores que têm cultura orquestral superior a um pianista, por exemplo, porque é uma questão da pessoa. Como eu sempre digo aqui, quem faz o seu curso de graduação ou de pós-graduação é você, sabe? O que você quer pesquisar, o que você quer conhecer. Eu usei a faculdade para conhecer, e depois a minha pós-graduação para afunilar, né? Então, mas você tem razão, e tem muitas anedotas sobre cantores, tá? Então, que cantou solfeja dó, si, sabe assim? É anedota, tá? Mas pode ser que tenha sua razão de ser, tá? Mas está mudando isso. Olá, querido maestro, amo a sua forma de ensinar. Gostaria de saber se é mais saudável fazer todas as notas, do mais grave ao mais agudo, no floating. Obrigado, te adoro. É claro que é saudável. O floating vai fazer com que você nunca empurre nota nenhuma. E se é muito grave, vou repetir aqui a frase do meu professor. Se você tem o grave, não precisa fazer força, que ela sai. Se você não tem, não adianta fazer força, que ela não sai. Então, sim, com certeza. Agora, existem reforços que precisam ser feitos tanto no sobreagudo quanto no mais grave, tanto reforços faríngeos quanto musculares do floating. Então, por exemplo, quando você está numa nota muito aguda, eu aconselho sempre a fazer um contrapoio junto no floating, acionando o grande dorsal para que você tenha um suporte um pouquinho melhor dessa nota tão aguda, tá? Ainda estou em floating, ainda estou na mesma sensação, mas estou usando um contrapoio para ajudar, ou uma nota pianíssima, sabe? Mas eu sempre aconselho os meus alunos a estarem no floating o tempo inteiro, mesmo quando não parece. Às vezes um ator está falando um texto e está gritando, parecendo gritado no musical, e ele está fazendo isso em floating, porque aí ele não corre o risco de se machucar. É um truque. E atores precisam muito desse truque, para que não se machuquem e que não fadiguem durante o espetáculo. Tá bom? Mas com certeza é assim. Como eu sei se a edição de uma partitura é boa? Isso, encontrar a melhor edição para estudar, é subjetivo? Olha, se você está falando de música erudita, existe edições que são mais, como vou dizer, mais original, a gente chama de urtext, tá? E essas edições geralmente têm pouca interferência, vamos dizer assim. Então, quando eu vou fazer uma obra que é uma obra erudita, importante e que tenha várias edições, o que eu faço? Eu pego várias edições, uma Aricord, uma Dover, uma Schimmer, junto todas, analiso todas e leio o que está escrito no início da edição, de quem fez a edição, o que fez. Por exemplo, essa edição é simplesmente uma fotocópia do original de Vivaldi, lá, 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 lá. Então, quer dizer, ele fez uma fotocópia daquilo e reescreveu aquilo em que era manuscrito para uma edição impressa legal, assim, né, sem ser manuscrita. Ou esse Messias é considerado por esse editor como sendo a versão que ele fez para tal cidade, não sei o quê. E aí você vai comparando essas edições. Eu procuro usar mais urtext possível, o mais original possível,
Porque como eu sou maestro, eu posso fazer a minha edição. Eu posso pegar várias possibilidades. Acabei de fazer isso com o Stabat Mater do Pergolesi. Eu peguei a fotocópia original dele mesmo, da mão dele. E depois eu peguei as edições interpretando o que ele escreve. Porque, na verdade, ele coloca ornamentos na música que não são ornamentos comuns que a gente vê. Às vezes o compositor tem o seu jeito de escrever o ornamento. E aí cada editor interpreta de um jeito. E eu interpretei do meu. E é importante que você tenha isso. Se você puder ter os manuscritos, é muito melhor. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu tinha na nossa biblioteca da universidade, uma coisa chamada Interlabium Loan, que é maravilhoso. Que é uma coisa assim, eu quero um manuscrito de Vivaldi que está em Bolonha. Aí eles vão lá e mandam para você o microfilme daquilo. Aí você, na universidade, na própria biblioteca, tem uma máquina de microfilme, você fotocopia aquilo e você faz a sua edição. Então tem algumas músicas que eu canto que a edição é minha. Eu peguei a fotocópia original e fui interpretar. E fui ver o que é que ele escrevia e como ele escrevia. E é legal também porque você tem contato com a escrita do compositor. Você pega uma coisa de Mozart, por exemplo, não tem um erro. É linda a partitura, tudo, não tem um rabisco. Você está participando daquilo com o compositor. Mas, de qualquer forma, se você não tem acesso a isso, nunca pegue só uma versão. Procure várias. E leia sempre, no início, no frontispício dessa coisa, como é que foi editado. Se tem muita intervenção, por exemplo, se o cravo foi reduzido, se o contínuo está executado, então, se o cara é um pianista que resolveu escrever o contínuo, por exemplo. Então, você precisa saber essas coisas. Mas, normalmente, uma boa edição, no início dela, existe todo um texto do editor dizendo o que é que ele fez com aquela obra. Mas eu não me canso de pegar várias, porque a gente se surpreende com algumas coisas bem legais, tá? Às vezes você está pegando uma música que não tem andamento no original, e o editor colocou andamento. E aí você fala, mas peraí, no original não tem, então eu posso mudar esse andamento. Eu posso fazer em outro, se eu quiser. Aí você vai criar a sua própria edição e você vai escrever isso no teu programa, ou no teu disco, ou sei lá, o que você estiver fazendo, tá bom? Seja o seu próprio editor. No mínimo 3 versões ou 4, tá bom? Se você puder. Maestro, sou contratenor, canto geralmente no soprano, tanto lírico quanto pop, mas tenho a voz muito clara no popular e queria melhorar o meu belting, deixar ele mais encorpado. Tem alguma dica? Porque o meu agudo fica muito metálico e eu queria mais corpo. Tá, você me parece um sopranista. Eu tenho algumas dicas sim, mas eu não acho que você deve se alimentar sozinho, tá? Porque todos os subregistros que tiverem a faringe mais ampla vão ser bons para você. Sejam eles de borda densa ou de borda tênue. Contratenores têm dificuldade de usar a borda densa e fazerem subregistros graves com junção, sabe? E principalmente se não é outra contra. Então, sopranistas, para descer, para trocar a borda é difícil, sabe? Então, o soul vai ajudar bastante, soul no speaking vai ajudar bastante, mas não aconselho que você faça sozinho, porque você pode, em vez de estar fazendo um soul, estar fazendo sua voz de peito, e ninguém escuta a voz de peito, porque sua voz é leve ou não, você pode... e aí você pode estar carregando uma massa recrutável desnecessária para os agudos e você começar a perder agudos, tá? Então, tudo que puder ser feito na faringe vai ajudar você a deixar sua voz mais oscura. A afinação de chiaroscuro, as cavidades posteriores aumentam o oscuro, então procure usá-las. Elevação velar, a abertura da orofaringe, dos pilares da orofaringe, abaixamento da laringe, tudo isso vai te ajudar. Cuidado para você não abaixar, se você está cantando pop, se você não abaixar demais a laringe e ela girar, se você tem facilidade de girar, tá? Mas eu espero ter ajudado. Então, se você puder procurar um professor capacitado em belting contemporâneo e dizer, olha, o Márcio Marconi falou que se eu pudesse usar um pouco mais de soul na minha voz, seja no speaking ou na borda densa, ela poderia ficar um pouquinho mais encorpada. Você pode me ajudar? E aí você faz um trabalho com um professor capacitado, tá bom? Se eu não me engano,
Tem professor capacitado contratenor? Tô lembrando aqui? Tem. Então, ele não diz, tá? Mas tem. E aí procure. É porque ninguém quer se vender como contratenor no belting, né? Então, eu sou belter. É assim que as pessoas se vendem, né? E tá certo. Mas procure ajuda, tá bom? Maestro, esses dias percebi que quando faço vibração de língua, minha língua vai mais para um lado do que para o outro. Isso é algo que eu devo me preocupar? Se sim, como faço para corrigir? Adoro seu quadro. Olha, pode ser que tenha a ver com a sua mastigação, pode ser que tenha a ver com uma série de coisas. Não custa nada você fazer uma avaliação com uma fonoaudióloga e, de preferência, uma que pode ter a ver com o freio da língua, uma que seja especialista em língua, tá? Não custa nada você fazer isso. Uma sessão para ver, sabe? Sempre que tem alguma coisa que é meio torta, um aluno que entorta a boca para um lado, um aluno que tem dificuldade de abrir a boca, quando ele só abre até aqui. Você manda ele abrir mais, ele abre, aí abre, a mandíbula faz, sabe? Primeiro um lado, depois o outro. Tem que ir ver isso. Pode ser, com certeza, um desvio temporomandibular, mas assim, um desvio da articulação temporomandibular. Isso pode, no futuro, dar dor, uma série de coisas. É sempre bom a gente dar uma checada, sabe? Se tá entortando a língua, se... Agora, eu não sou especialista nisso. Eu só detecto. E quando eu detecto, eu mando para um fonoaudiólogo especialista nisso. Existem fonoaudiólogos que são especialistas em língua. E aí podem te dizer, até quando você vai fazer um corte do freio da língua, por exemplo, existem pessoas que são limítrofes, que não precisam fazer esse pique no freio da língua e podem ficar com a língua, com esse freio lá. Agora, existem pessoas que têm ela muito e precisam fazer essa cirurgia, uma cirurgia simples para cortar o freio da língua. Então, precisa de um especialista, tá bom? Mas não se preocupe, não é nada grave. É só você ajustar isso, aprender a ajustar, tá bom? Olá, maestro. Eu queria saber se tem problema em cantar belting com a respiração diafragmática. Eu não consigo fazer a respiração intercostal. Olha, problema não tem. Agora, você tem que tomar muito cuidado com a massa recrutável que você está usando, tá? Use menos. Agora, por que não aprender a respiração costal diafragmática? Falta pouco, né? Então, faça alguns exercícios, por exemplo, abrace os seus joelhos, vá até lá embaixo e procure respirar nas costas para você ver. Você vai ver que tem uma parte que amplia. É ali que você precisa abrir, tá? Depois faça isso várias vezes, depois volta e fica em pé. Tenta sentir a mesma sensação leste-oeste, tá? Não é tão difícil assim não. Só precisa de uma orientação. Eu não conheço nenhum aluno meu que não consiga fazer. Então, se você não está conseguindo, porque você vai sentir que essa respiração, ela facilita o seu floating. E só a diafragmática, ela não facilita o floating. Então, eu até aceito que o aluno faça diafragmática e passe depois para costal diafragmática, sabe? Porque aí eu sinto a sensação de relever, a sensação de flutuação. Mas não está difícil para você. Experimenta esse exercício que eu te dei para você ter a própria percepção da parte que deve abrir, tá? Vou repetir, você abraça os joelhos, vai até lá, e aí a sua barriga vai ficar impedida. Porque você está abraçando uma cadeira, você está abraçando os joelhos, sua barriga vai ficar impedida. Aí você vai ter que respirar nas costas. Quando você respirar nas costas, você vai sentir que parte está cedendo. E é essa parte que você precisa manter. Faz um pouquinho, faz um pouquinho, faz um pouquinho, faz um pouquinho, tem a própria percepção, levanta. Levantou, vou ter a mesma sensação. Aí pronto. Esconda o epigastro e abre esse lugar. Você vai ver que vai ser rapidíssimo. Você vai conseguir, tá bom? Maestro, tenho muita dificuldade na troca de borda ao longo da música, ou até mesmo fazendo vocalizes. Tem alguma dica ou exercício que possa facilitar? Exercício não vou dar, mas dica pode ser. Se você tem dificuldade de troca de borda, o que pode acontecer é que uma borda densa pode estar densa demais e a borda tênue fraca. Isso pode ser que esteja acontecendo e aí quando você troca, você tem um grande clack. Subregistros que juntam melhor no belting contemporâneo, a voz de peito e a voz de cabeça tem um buraco no meio que a gente chama de clack.
né? Esse clack. Cover belting e speaking tem um clack diminuído, então já é melhor. Mas as melhores combinações para tirarem clack é soul e health belting. Esse quase não tem clack. Uau! Você não vai escutar onde eu fiz a passagem, a troca de borda. Então, esses dois subregistros, quando estão bem manobrados, vão tirar completamente o seu clack. Então, você pode pensar sempre neles na troca. Mas, não só isso. Tem várias coisas que ajudam. Por exemplo, o uso da cavidade nasal na hora do passádio, na hora de passar, na verdade. A gente não chama de passádio, a gente chama de troca de borda mesmo. Na hora de passar a voz. O uso da cavidade nasal. Diminuir a massa recrutável na borda densa e aumentar a massa, não a massa, mas o fechamento na borda tênue. Aumentar a atividade dos músculos. Pensar que ainda está recrutando o TA quando troca de borda. Isso é uma coisa muito legal. Eu não penso que eu vou trocar, eu penso que eu ainda estou na borda densa. E aí eu consigo fazer esses sons que vão subindo e vão parecendo que eu ainda estou denso. Que aí que não troca para aqui, entendeu? Então, isso é muito legal, assim, são coisas que podem te ajudar. Então, reduzir a massa recrutável numa voz muscular, aquela voz do janeiro, fevereiro, reduzir isso aí e ir tentando subir, janeiro, 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 janeiro. Onde eu troquei? Eu estou fazendo uma subida com trocas de borda, mas eu sei que quando eu estou na borda densa, eu estou mais leve, e quando eu estou na borda tênue, eu estou projetando mais, entendeu? E aí eu faço janeiro, 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 janeiro. E você não sabe aonde eu troquei. Porque a massa recrutável está pequena, né? Aí você fala, mas eu vou cantar sempre pequeno? Não, de novo, voz muscular é uma voz para se aprender músculos. A voz otimizada vai projetar e vai estar falada e vai ser incrível. Tá bom? Então procure um professor em belting contemporâneo que te ensine a fazer isso que eu acabei de fazer, por exemplo. Que é um calling, a gente chama isso de calling, é um calling de soul com health belting. E aí ainda tem outros, tá? Tem calling de soul, com cover do soul de borda densa, cover do soul de borda tênue e health belting. Que é como fazia mais ou menos a Whitney. Então, tá, cada cantor faz de um jeito. Mas dá pra fazer sim, tá? Espero ter te ajudado.